não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, o seu programa de reflexão bíblica com pastor Francisco Kisanga. Angola, meu país, saudações. Está escrito nas páginas sagradas que o conflito começou. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai que estás nos céus, louvamos-te, Senhor, por seres o nosso Deus, Criador, Mantenedor. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que nos dás de estarmos aqui na casa da Rádio Advent para levar a mensagem de esperança ao teu santo povo e, através do Espírito Santo, convencer aqueles que faltam entrar no redil da salvação, para que possam entrar e aguardarmos juntos o breve retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Perdoe-nos, Senhor, mais uma vez e use-nos como instrumentos vivos nas tuas santas mãos, no nome de Jesus. Amém. O conflito apocalíptico, terceira parte. Origem e natureza do conflito. Qual é a origem deste conflito? Ezequiel 28, verso 17. Primeira parte, lemos: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. E a última parte diz: lancei-te por terra diante dos reis e te pus para que te contemplem. Prezado rádio ouvinte, Lúcifer era um anjo perfeito. Ezequiel 28, verso 14 e 15. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Isaías 14, verso 12 a 14 diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Que arrogância, prezado rádio ouvinte, desse ser criado, dessa criatura. Segundo o comentário adventista do sétimo dia, página 169, Lúcifer desejava ser como Deus, em oposição, poder e glória, mas não em caráter. Ele desejava para si a honra que a hoste angélica prestava a Deus, sendo apenas uma criatura. Ele buscou a honra devida somente ao Criador. Prezado rádio ouvinte, no estudo anterior, fizemos referência que antes da criação do mundo, Deus tinha um plano guardado em silêncio nos tempos eternos. Lembra onde está escrito? Romanos 16, verso 25, certo? Falando desse plano, o Tratado de Teologia Adventista, páginas 1072, afirma: antes do início dos tempos, no tocante a este planeta, em algum ponto da eternidade passada, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, elaborou o plano da salvação para enfrentar a crise prevista, a rebelião que acabou incluindo entre algumas das inteligências criadas no universo. Não pegou Deus de surpresa. A divindade
já havia elaborado uma operação resgate, voltada para seres humanos rebeldes enganados. Um plano que também fornecia uma arma eficaz em sufocar a rebelião permanentemente. Foi planeado que Deus Filho seria o salvador da raça humana, o qual concordou em se encarnar e morrer uma morte expiatória e vicária para redimir os arrependidos. O próprio Criador se tornaria o salvador da humanidade. Prezado rádio ouvinte, na sua ambiciosa pretensão de ser semelhante ao Altíssimo, conforme Isaías 14, verso 14, Lúcifer vira-se contra Miguel. Apocalipse 12, 7. Miguel, que é Jesus Cristo, o Deus Filho, conforme encontramos em João 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quer dizer que Lúcifer ataca diretamente o Deus Filho. Lúcifer ataca Miguel. Quem é Miguel? É Jesus. Quem é Jesus? É o Verbo que estava com Deus e era Deus. É este Deus que Satanás ataca. Quem é o Deus Filho? O verso 2 responde. João 1, verso 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse é o Deus Criador. Quem é o Criador? O relato da criação sugere que o Pai, o Filho e o Espírito Santo participaram da criação. Confirma isto em Gênesis 1, verso 2 e verso 26. Mas o Novo Testamento descreve com clareza Deus Filho como Criador ativo, que por sua palavra trouxe à existência a terra e todas as formas de vida que nela há. Hebreus 1, verso 1 até 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Colossenses 1, verso 16 diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e por ele. Prezado amigo, as expressões, ele fez o universo, Hebreus 1, verso 2, e nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, Colossenses 1, 16. Essas expressões indicam que tudo que existe no universo, incluindo os mundos não caídos, foram criados através do Deus Filho. É este Deus que Lúcifer, o anjo criado, ataca. Diz L.G. White, no seu livro do Espírito de Profecia, Patriarcas e Profetas, página 10, o seguinte: Deus estabelecera a ordem do céu, e desviando-se dela, Lúcifer desonraria o Criador e traria ruína sobre si. Mas a advertência feita com amor e misericórdia infinitos apenas despertou o espírito de resistência. Lúcifer consentiu que prevalecessem seus sentimentos de inveja para com Cristo e se tornou mais decidido. Nota importante: a luta
entre Cristo e seus anjos e Satanás e seus anjos é anterior à fundação do mundo. E também o plano para enfrentar a luta entre Cristo e seus anjos e Satanás com seus anjos, este plano também é anterior à fundação do mundo, conforme temos vindo a abordar, cuja base bíblica é Apocalipse 13, verso 8 e Romanos 16, verso 25. Segundo L.G. White, no mesmo livro, na mesma página, passamos a citar, o Rei do Universo convocou os exércitos celestiais perante ele para, em sua presença, apresentar a verdadeira posição de seu filho e mostrar a relação que este mantinha para todos os seres criados. O Filho de Deus partilhava do trono do Pai e a glória do seu eterno, existente por si mesmo, rodeava a ambos. Em redor do trono, reuniam-se os santos anjos em uma multidão vasta, inumerável, milhões de milhões, milhares de milhares, Apocalipse 5, verso 11. Estando os mais exaltados anjos como ministros e súditos a regozijar-se na luz que da presença da divindade caía sobre eles. Perante os habitantes do céu reunidos, o rei declarou que ninguém, a não ser Cristo, unigênito do Pai, poderia penetrar inteiramente em seus propósitos. E a ele foi confiado executar os poderosos conselhos da sua vontade. O Filho de Deus executar a vontade do Pai na criação de todos os exércitos do céu. E a ele, bem como a Deus, eram devidas as homenagens e fidelidade daqueles. Cristo ia ainda exercer o poder divino na criação da terra de seus habitantes. Quer dizer, prezado rádio ouvinte, que até essa altura da inveja de Lúcifer, a nossa terra e seus habitantes ainda não estava criada. Na página 11, essa autora norte-americana, L.G. White, escreve: não tinha havido mudança alguma na posição ou autoridade de Cristo. A inveja e falsa representação de Lúcifer, bem como a sua pretensão à igualdade com Cristo, tornaram necessária uma declaração a respeito da verdadeira posição do Filho de Deus. Mas esta havia sido a mesma desde o princípio. Conquanto não houvesse uma insurreição declarada, a divisão de sentimentos imperceptivelmente crescia entre os anjos. Alguns havia que olhavam com favor para as insinuações de Lúcifer contra o governo de Deus. Estes se encontravam prontos para apoiar a exigência de Lúcifer para ter autoridade e igualdade à do Filho de Deus. Entretanto, anjos fiéis e verdadeiros sustentavam a sabedoria e justiça do decreto divino e se esforçavam para reconciliar este ser desafeto com a vontade de Deus. Com grande misericórdia, de acordo com seu caráter divino, Deus suportou longamente a Lúcifer, esforços que somente o amor e a sabedoria infinitos poderiam imaginar, foram feitos para convencê-lo de seu erro. Provou-se que sua desafeição era sem causa e fez-se-lhe ver qual seria o resultado de persistir em revolta. Lúcifer estava convencido de que não tinha razão. Viu que justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Salmo 145, verso 17. Que os estatutos divinos são justos
e que, como tais, ele os deveria reconhecer perante todo o céu. Houvesse ele feito isto, e poderia ter salvo a si e a muitos anjos, Lúcifer quase chegou à decisão de voltar, mas o orgulho o impediu disto. Um Criador compassivo, sentindo terna piedade por Lúcifer e seus seguidores, procurava fazê-los retroceder do abismo da ruína em que eles estavam prestes a emergir. Sua misericórdia, porém, foi mal interpretada por Lúcifer. Lúcifer apontou a longanimidade de Deus como prova de sua superioridade, como indicação de que o Rei do Universo ainda concordaria com suas posições. Persistentemente, defendeu sua conduta e entregou-se amplamente ao grande conflito contra seu Criador. Foi assim que Lúcifer, o portador de luz, aquele que participava da glória de Deus, que servia junto ao seu trono, tornou-se pela transgressão Satanás, o adversário de Deus e dos seres santos, e destruidor daqueles a quem o céu confiou a sua guia e guarda. Prezado amigo, continua acompanhando esta série, porque o conflito é longo, o conflito é extenso, e continuaremos a cobrir cada detalhe deste conflito. Mas para hoje saiba, este Satanás, o diabo, a antiga serpente, enganou a terça parte dos anjos, como veremos adiante nos próximos capítulos. Prezado rádio ouvinte, este mesmo adversário já enganou reis. Um deles é o rei Saul. Esse mesmo adversário já enganou imperadores, como o imperador Constantino. Este mesmo adversário já enganou cientistas, como Charles Darwin, que com a sua teoria evolucionista tentou combater a doutrina da criação e a doutrina do sábado santo do Senhor. Este adversário já enganou muita gente, igrejas, já enganou nações, como Sodoma e Gomorra e outras. Este mesmo adversário está para enganar a tua vida. Seja inteligente, buscando a inteligência de Deus. Seja vigilante, para que esse adversário não engane a si. 1 de Pedro 5, verso 8 diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Verso 9 a 11 diz: resistis firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus te abençoe. Até ao próximo programa. Vamos orar. Querido nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, o conflito é tremendo, mas temos um Deus todo-poderoso. Nada temos a recear a Satanás, porque Jesus já venceu a ele. Obrigado, Senhor, pela vitória que nos dás. Continua ao nosso lado, Senhor. Fortifica-nos na fé, no nome de Jesus. Amém. Deus os guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus os guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor.
Deus os guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, é nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, o seu programa de reflexão bíblica. Está escrito,